Bom, gente, nós estamos aqui com mais um Café com Drink depois de muito tempo aí eu tentando gravar o Café com Drink, finalmente eu consegui. E eu estou aqui num Café com Drink muito especial com a Michele, que ela é doutora, jornalista, pesquisadora, professora, consultora, fundadora do Instituto Desacelera, colunista do bem-estar no UOL. Currículo assim super extenso. Mas antes da gente assim de eu tentar explorar o currículo da Michelle, eu queria falar primeiro o que que eu tô bebendo. Eu tô bebendo aqui um vinho quente Delícia. e eu queria saber o que que a Michelle escolheu para beber. Olha, Thalita, também queria dizer que é um prazer imenso estar aqui com você. Eu sempre antecipo essa piada, porque os prazeres são todos meus, né? Meu sobrenome, então eu antecipo. Poxa, obrigada pelo teu convite para estar aqui, para a gente bater esse papo. E eu tô tomando um cafezinho, porque a gente está fazendo essa gravação num horário que é logo depois do almoço. E para mim, acho que café já faz a gente entrar um pouco na nossa conversa, porque café é ritualístico assim para mim, sabe? Então, o cafezinho, por exemplo, se eu acordar e não tomar meu cafezinho, eu não desperto. E se eu almoçar e não tomar meu cafezinho, eu não funciono para as coisas que tem que vir na sequência. Então, o café, ele é quase um demarcador de tempo, né? E o Byung-Chul Han, que é um filósofo que eu estudo muito para minha pesquisa, ele escreveu A Sociedade do Cansaço, né? Ele tem um livro lindíssimo que fala sobre os o fim dos rituais na era da aceleração, né? Aham. E ele fala que o ritual, ele é no tempo o que a casa é no espaço. Então, o ritual é um jeito da gente habitar o tempo. Então, o cafezinho, para mim, é um jeito de parar o tempo e processar o que tem que vir a seguir e elaborar o que veio antes. Então, o café ele tem para mim esse tempero de ritual, assim. Então, por isso que eu escolhi. Na verdade, se eu tivesse que escolher uma outra coisa, eu estaria tomando o café e essa outra coisa. Então, estamos aqui, né? Cafezinho, numa canequinha que eu tenho, que é uma cerâmica artesanal de um artista que eu comprei lá de Salvador, numa feira, de produtos artesanais. Então, assim, tá todo arrodeado de simbolismos o meu cafezinho com você hoje. Ai, que delícia. E café preto, café puro, como é que você gosta? Café preto, sem açúcar, que é assim mesmo que eu tomo. Eu Sem açúcar, também. sem adoçante, sem nada. Bom, vou começar aqui falando, referindo ao seu currículo, né? Que é super extenso e recentemente você se pegou assim, se sobrecarregando para levar a sua missão adiante. Tipo assim, recentemente você se pegou, você prega o descanso, mas você se viu recentemente numa posição em que você teve que sacrificar ou não pregar aquilo que você defende? Muito boa a tua pergunta. E eu gosto de responder essa pergunta com uma expressão que uma amiga minha disse um dia, quando a gente fez, a Ana, a gente fez uma escolha que foi oferecer um curso em modalidade remota, que é uma coisa que eu tenho uma profunda resistência, né? É, mas quando a gente resolveu fazer esse curso nessa modalidade, ponderando 1 milhão de coisas, a gente brincou que a gente deu esse curso sentadas na contradição. E acho que essa expressão, sentada na contradição, ela me define e define por que que o Desacelera é um projeto biográfico, né, Thalita? Assim, ele nasce de uma pesquisa e de uma investigação muito biográfica minha, uma busca por uma vida mais desacelerada e mais conectada ao essencial, né, ao que como é aquela expressão, all you need is less, né? Já ouviu falar? Tudo bem, All You Need Is Love é o original, né, dos Beatles, mas All You Need Is Less é um lema do essencialismo. E aí eu acho que essa pesquisa por uma vida mais
próxima ao que é o essencial, a redução do consumo, portanto, a redução do padrão e, portanto, a redução do ritmo, ela me fez chegar um pouco no movimento slow e a situar esse movimento num contexto de desigualdade que é o contexto brasileiro, né? Então, assim, quando eu fui olhando para as minhas escolhas, relatando essas escolhas, contando para outras pessoas que talvez se interessassem por esse tema, eu também fui entendendo que num contexto de desigualdade, falar em desaceleração, a gente não podia falar em desaceleração sem falar das diferenças todas que marcam a condição da pessoa desacelerar. Então, eu mesma vivo sentada nessa contradição porque eu sou trabalhadora, né? Eu trabalho, eu sou professora, dou aula em universidade, não sou herdeira, então eu tenho que pagar ali meus boletinhos e brigar pelo meu ordenado, como dizem os meus antepassados. Então, eu sei que algumas escolhas não são possíveis. E sim, às vezes eu me pego sentada nessa contradição, não podendo escolher o descanso em função da sobrevivência. Mas também tenho consciência dos meus privilégios quando eu consigo fazer essas escolhas, né? Então, justamente por isso, acho que eu fui me movendo a lutar pelo descanso como direito, porque eu sei que num contexto como o nosso aqui, não é todo mundo que tem acesso a isso. Então, cotidianamente, bom, eu sou mãe de dois caras, né? Acho que quando você apresentou o meu currículo, essas são as minhas melhores credenciais e elas não vieram. Porque eu digo que Miguel e Francisco são meus mestres de verdade, né? Com doutorado, mestrado, isso é um detalhe. Mas acho que por ser tudo isso, né? E ter uma vida que preciso conciliar trabalho, maternidade, relacionamento, amizades, tudo que eu gosto de nutrir, né, na vida, sustentar essas escolhas é trabalhoso, né? E às vezes sobrecarrega mesmo. Eu acho que ao longo do tempo, pesquisando isso e vivendo isso, eu fui encontrando estratégias possíveis, né, dentro das minhas possibilidades, para acessar o descanso. Mas, como diz aquele meme, é raro, mas acontece muito de eu viver essas contradições, né? De me sobrecarregar, especialmente fim de ano, fim de semestre, que professora, né, tá naquele ritmo insano de querer entregar nota, corrigir prova, entregar relatório. Então, vira e mexe, eu me encontro nesse lugar, mas eu acho que já tem tanto tempo, né, que eu venho experimentando esse lugar de pesquisar e viver o tempo de um outro lugar, que eu fui desenvolvendo estratégias, internas nas minhas relações e especialmente no mundo do trabalho, para lidar com essas coisas quando elas acontecem, né? E nem sempre isso resolve as coisas, mas pelo menos eu costumo dizer que quando a gente tem o primeiro passo, que é ter consciência das suas reais possibilidades de escolha, já é bastante no mundo que a gente está, né? Porque esse mundo, além de deixar a gente no automático, ele anestesia a gente para a gente nem perceber o que está acontecendo. Então, só de perceber já é, de alguma forma, lidar com essas contradições de um outro jeito, né? Eu vou voltar mais para frente, né? Eu achei assim muito interessante essa expressão sentada na contradição e parece assim É que muito bom. você aí nessas duas posições você encontrou aí estratégias. Eu acho super interessante. Então eu vou falar disso depois. Eu anotei aqui. É, eu queria que você explicasse, por favor, para quem assim nunca ouviu falar, para quem nunca pesquisou sobre o Desacelera e também sobre o projeto Um Dia Sem Pressa, o Dia Sem Pressa. Você Legal. poderia explicar assim, por favor? Posso. E aí, pelo amor da Deus, se você estiver falando demais, tu me interrompe, porque eu ligo o falador e eu não paro nunca mais. Eu Mas também tu sou me assim. fala. Tu me fala se tu quiser que eu desenrole para outro canto que eu vou indo, tá bom? É, o Desacelera, como eu te falei, ele é um projeto biográfico que nasceu de Uhum. uma vontade muito íntima minha de lidar de outra forma com o tempo, né? Eu costumo dizer que o embriãozinho do Desacelera, ele estava vivo dentro de mim desde que eu engravidei do Miguel, que é o meu mais velho, que hoje está com 14 anos. Quando eu engravidei de Miguel, que eu fiz algumas escolhas de trabalho, de redução de jornada e etc., eu já me dei conta de que a conta tempo, trabalho, dinheiro, cuidado, maternidade, essa conta ela não fechava.
né? E comecei a estudar as escolhas ou as saídas de mães que empreendiam para conseguir ficar mais tempo com seus filhos. Nessa época, eu tive um projeto voltado para mães empreendedoras e para apoiar as jornadas de transição dessas mulheres com comunicação estratégica, com gestão, com planejamento estratégico, que é o que eu faço como consultora, né? Para pessoas e organizações. Então, nesse projeto já estava ali viva, ainda que eu só consegui olhar para isso com muita nitidez anos depois, quando com a chegada do meu segundo filho, daí o Francisco, 5 anos depois, eu consegui estruturar e transformar isso no Desacelera São Paulo, que foi como nasceu o Desacelera, como um guia para as pessoas desacelerarem na cidade. E Uhum. aí, depois de um tempo que esse guia existia, nesse guia eu mapeio, ele existe até hoje, né? Eu mapeio lugares na cidade de São Paulo para as pessoas desacelerarem, lugares conectados com a cultura de uma vida mais devagar. Então, lugares que você pode frequentar sem pressa, lugares que promovem uma vida mais slow, né? Lugares do slow food, do slow fashion, do slow kids, do slow medicine, enfim, de todas as vertentes, digamos assim, do movimento slow. Fui mapeando, no mapa mesmo, pinando nesse mapa os lugares onde as pessoas podiam ir. E eu visitava esses lugares, conversava com as pessoas, e como eu sou jornalista de formação, eu escrevia sobre esses lugares e ia juntando isso num guia disponível na rede de forma gratuita para quem quisesse acessar. Com o tempo fazendo o guia, as pessoas começaram a me dar retorno assim. Ah, legal, muito legal essa história de ter um guia para as pessoas desacelerarem em São Paulo. Se desse, ia ser massa. Tipo assim, não dá para desacelerar em São Paulo, não é um guia que vai resolver essa história. E aí eu falei, poxa, mas então tem aqui uma dimensão cultural, da velocidade que eu preciso olhar. E aí eu realmente comecei a me aproximar do movimento slow, do movimento, né, que olha para a cultura da velocidade ou para a velocidade como uma questão social, sistêmica, política, cultural. E eu trouxe isso para minha pesquisa de pós-doutorado. Uhum. E aí eu pesquisei as relações entre a aceleração e a comunicação, sendo que aí vale um parêntese, porque eu entendo a comunicação para além das suas funcionalidades, né? Então, normalmente, quando a gente fala que é da comunicação, se eu te falar, eu sou da área da comunicação, você vai achar que eu mexo com mídias, né? Uhum. Jornal, TV, rádio, internet, enfim. E da forma como eu compreendo a comunicação e com o apoio de um monte de pares autores, mas a comunicação como isso que é a prática que organiza o comum. Por isso, comunicação, né? Uhum. A gente se comunica, a gente se comunica, a gente se relaciona, e é isso que define a gente como gente. Somos seres relacionais, portanto, seres comunicantes, portanto, a comunicação, mais no sentido da condição de convivência da partilha e do comungar, né? Ou seja, como é isso que proporciona que a gente seja um grupo, um coletivo, uma comunidade. Por isso, todos os mesmos radicais, né? Tá. Comum, comungar, comunhão, comunidade, tudo isso vem de comunicação. Então, eu entendo a comunicação dessa forma. E quando eu olho para a aceleração da comunicação, eu estou olhando, portanto, para a aceleração que, de alguma forma, sequestra a nossa capacidade relacional, a nossa capacidade de estar aqui presente, no aqui e agora, a nossa capacidade de vinculação com o outro, de se interessar pelo outro, e a nossa capacidade de estar no mundo em comunidade, né, de forma comunitária. Então, é, olhando para isso, eu fui pesquisar a comunicação e o slow no meu pós-doc. Quando eu fiz esse movimento, no paralelo, eu já estava mapeando um monte de gente no guia. E aí, quando o guia tinha umas 50 pessoas, parceiros mapeados, eu falei assim, gente, olha que massa seria se eu juntasse esse pessoal, porque tá todo mundo fazendo coisas parecidas, mas cada um no seu quadrado, sabe? E aí, no fundo, tudo isso é movimento slow. Então, eu queria juntar esse povo. E aí o Dia Sem Pressa nasceu de uma vontade de juntar todo mundo que estava fazendo o movimento Slow em São Paulo e a gente fazer um festival. Um festival onde a gente oferecesse para a cidade de São Paulo um dia de pausa. O primeiro Dia Sem Pressa foi em 2018. E em 2018 a nossa proposta era essa: vamos fazer um dia de pausa para a cidade que não para, né? Foi assim que o Dia Sem Pressa nasceu, juntando esse povo. Obrigada. Tchau. Estou me despedindo aqui da. Até amanhã.
O Dia Sem Pressa, então, nasceu como um dia de pausa para a cidade de São Paulo. E aí nasce com um monte de questões. A gente faz um dia lindo, 1.500 pessoas aparecem, né? Um dia aberto, gratuito, com atividades de meditação, yoga, mindfulness, dança circular, show cultural, né? Enfim, tinha palestra, tinha um monte de coisa, uma área de convivência, uma área de brinquedos e brincadeiras para adultos e crianças, exposição. Foi um dia assim realmente um dia que juntou tudo isso que tem como proposta a gente ser gente de novo na cidade, especialmente no contexto das grandes metrópoles, sabe? E aí esse dia sem pressa aconteceu, e aí eu falei, não, isso tem que ser um negócio que a gente vai fazer todo ano. E aí a gente transformou o dia sem pressa numa coisa anual. Só que aí, o que que veio no meio do caminho, que eu não gosto nem de falar essa palavra que eu tenho tremelique, pandemia. Ah, Veio a pandemia e a gente, no terceiro dia sem pressa, a gente fez um dia sem telas. Eu não sei se você vai se recordar, mas na pandemia a gente viveu aquela febre, né, das lives. Abria a geladeira, tinha uma live dentro da geladeira, enfim. A gente viveu uma coisa absurda, que era uma proliferação de todo mundo fazendo live, não sei o quê. E uma coisa que a gente achou que ia ser um repensar do tempo, mas que muito rapidamente a coisa era assim, agora que você tem mais tempo livre, preencha com não sei o quê. Faça um curso disso, faça pão, faça não sei o quê. E aí, então, no dia sem pressa, eu falei, bom, a gente tem que fazer uma coisa que é a antítese desse movimento. Em vez de eu fazer um dia sem pressa, que foi o que inicialmente a gente pensou, né? De oferecer as atividades em modalidade remota, a gente falou, a gente vai oferecer inatividade. A gente uhum, vai propor para as pessoas que elas saiam das telas nesse dia e que a gente viva um dia sem telas. E aí, enfim, teve 2 dias sem prece que foram um pouco nesse caráter. Depois a gente voltou a fazer eles presenciais. E hoje ele foi ganhando um caráter que foi caminhando junto com a minha pesquisa. Porque aí como eu sou professora e pesquisadora, junto com esse caminho do guia, do dia, eu fui sendo convidada a dar palestras, cursos, hum, formações, workshops, né, para ir sensibilizando as pessoas para essa vida acelerada e ajudando as pessoas a encontrar estratégias para lidar com o tempo acelerado. Em empresas, em grupos, em organizações, ou como mentora, né, de pessoas individualmente. E aí enfim, eu juntei todas essas atividades de formação e chamei de Escola do Tempo. Então, junto com o guia, nasceu o festival, nasceu a Escola do Tempo, que eu digo que eu faço letramento temporal, né? Que é um nome bonito e científico para o que eu faço. E aí, esse caminhozinho, ele deságua na fundação do Instituto, porque ao longo desse percurso, o que eu fui vendo é que, na prática, a minha missão era essa, né, de democratizar o acesso ao bem-estar, ao cuidado e à saúde mental, porque é isso que o Dia Sem Pressa faz. Quando a gente promove um dia de atividades gratuitas, de meditação, de massagem, de mindfulness, de conversa, de treino de regeneração de atenção, de cultivo de presença, no fundo, quando eu ofereço isso gratuitamente, o que eu estou dizendo é, todo mundo tem direito de ter acesso a isso, e como a gente não tem, eu estou aqui criando uma fenda, uma fenda de possibilidade para que as pessoas acessem isso. E, e nos primeiros dias sem pressa que a gente fez, eu ouvia depoimentos do tipo: nossa, eu nunca tinha recebido uma massagem nos pés, eu não sabia o que era descansar. Eu nunca tinha acessado essa qualidade de atenção que eu acessei, né? Porque eram pessoas, logicamente, né, atravessadas por marcadores sociais de desigualdades e que nunca tinham experimentado uma massagem, ou uma meditação, ou uma aula de yoga. Então, no caminho eu fui percebendo que o que eu estava fazendo era trazer para o contexto brasileiro a ideia do movimento slow, que nasce como a promoção de uma vida mais devagar, mais local e mais essencialista, mas que ganha muito contorno de lifestyle, né, na Europa e nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, o lifestyle é para poucos. uhum, Então, quando eu trago essa ideia para cá, eu trago dizendo assim: não, eu preciso olhar para o nosso contexto desigual e eu preciso situar isso no território e no contexto brasileiro. Então, fui percebendo ao longo do tempo que o que eu tinha que fazer era promoção do acesso a essas coisas para pessoas que não necessariamente conseguiam fazer. Então,
o Instituto, ele nasce 7 anos depois do primeiro Dia Sem Pressa, porque ele nasce como uma organização da sociedade civil que tem como missão democratizar o acesso a essas histórias e promover o direito ao descanso e à desconexão, né? Que aí é uma outra avenida. Nossa, Eu te respondi, Thalita, respondeu. porque às vezes eu falo, falo, falo e não respondo, entendeu? Não, 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 respondeu sim. E eu tenho aqui algumas perguntas que eu fiz, algumas anotações. Você tem interesse em expandir esse mapeamento para outras cidades, outros locais no Brasil? Eu gostaria de saber isso. Ok, responde isso primeiro e depois eu já vou para outra pergunta que veio aí da sua resposta. Sim, sim, muito. E o que me falta hoje é fôlego ou parceria, né? Então, assim, quando eu fiz esse caminho e olhei para ele na minha pesquisa, o que a pesquisa científica faz é organizar o pensamento e o conhecimento produzido num processo, né? Então, e aí tecer descobertas a partir disso. Então, eu desenvolvi o que eu chamo de uma abordagem ou uma metodologia que permite, por exemplo, que qualquer pessoa que queira pegar a metodologia do guia e transformar no dia sem pressa e promover o que eu chamo de uma ativação de um ecossistema de promoção do descanso na sua cidade, hoje em dia consegue. O que que eu preciso? De pessoas interessadas por isso em outros lugares e de parceria para realizar isso. E aí me falta fôlego, porque o trabalho que eu faço no Instituto, ele é absolutamente voluntário, né? E eu faço Aham, com as minhas pernas, como dá, aham. com apoio, né? Porque como a minha pesquisa é sobre isso, claro que eu estar na universidade me ajuda muito nesse sentido, mas eu fiz em Salvador, né? Então, em Salvador, a gente tem uma pequena rede de pessoas articuladas a essa ideia, e eu tenho parceiros da rede Desacelera hoje que estão em BH. Eu tenho parceiros no Rio de Janeiro, e a gente nunca teve fôlego para fazer um dia sem pressa nesses lugares. Mas é coisa que o tempo vai trazer, assim, eu tenho confiança de que é uma questão de ir nutrindo, né, essas relações e tecendo essas coisas para isso um dia acontecer. E eu estou em diálogo com o pessoal de Coimbra, da universidade, que tem muito interesse de fazer essa história em Portugal, parecida com o que eu faço aqui, né? Eu queria voltar um pouco no movimento slow que você citou e você conhece, pelo que eu entendi, assim, você parece que conheceu esse movimento através aí de uma necessidade pessoal da sua primeira gravidez. Não foi? Você achou assim na internet? Como é que foi? O que aconteceu pessoalmente foi que muito antes de eu engravidar até, né, eu comecei a me aproximar um pouco dessa discussão do regime temporal 24/7, da gente ser trabalhador, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E aí um terapeuta, que terminou virando meu amigo, mas na época era meu terapeuta, falou para mim, olha, nessa agenda não cabe uma criança. Então, se você quer engravidar, você vai ter que mexer na sua vida. Não adianta fazer tratamento, tal, você vai ter que mexer na sua vida, porque eu era absolutamente não parável assim, né? Eu não parava. E aí ele me fez enxergar isso, e aí é isso, né? Começa a cair uma ficha aí. Aí quando eu engravidei de Miguel, eu quis ter um parto natural, o que no Brasil significa brigar contra um grande sistema, né, que opera a violência obstétrica, que agenda cesáreas, que, né, enfim, que determina o tempo de uma gestação, que é o tempo mais natural que pode existir, Beleza. certo? Então, Uhum. assim, eu comecei a estudar isso por causa disso, mas me abriu, assim, um mar de possibilidades para essa relação. E aí, de fato, quando o Miguel nasceu, que veio esse componente da flexibilização do trabalho e eu comecei esse projeto sobre mães empreendedoras, aí eu acho que eu comecei a desbravar isso com outras camadas. E aí, no meio do caminho, eu encontrei essa história do movimento Slow, ou fui encontrada por ele, numa pesquisa, porque eu encontrei o livro Devagar, que é do jornalista canadense. Ele, se eu não me engano, ele é suíço-canadense, ou ele é canadense e mora em Londres. Ele tem, ou ele é
inglês canadense, enfim, tem uma mistura na Ah, nacionalidade dele, o Cal Honoré. Ele escreveu um livro In the Phrase of Slowness. E até briguei por essa tradução, porque traduzida para o Brasil como devagar, o slow gera ainda mais preconceito, né? é, Então eu ia eu comecei a comentar. traduzir para o sem pressa. Tanto que algumas novas traduções, hoje em dia, elas já consideram o sem pressa e não o devagar, né? Mas esse livro do Cal Honoré se chama Devagar. Aí eu entrei em contato com esse livro e ele é considerado uma liderança do movimento slow no mundo. Ele é uma pessoa responsável pelo espraiamento do discurso do movimento slow no mundo, porque ele documentou isso nesse livro, né? Então eu li, aí o Cal Honoré veio fazer uma palestra no Brasil e eu fui na palestra dele aqui em São Paulo. E aí é isso, comecei a mergulhar nessa história e trouxe isso para minha pesquisa científica. Então, esse encontro se deu um pouco tanto numa curiosidade biográfica, quanto porque eu falei, não, eu quero trazer isso para dentro da academia, porque dentro do mundo da universidade, a gente também enfrenta preconceito com alguns temas, né, que são considerados temas é, temas não científicos, digamos assim, né? E Aham. aí, o que é legítimo, o que não é legítimo pesquisar. E quando eu fiz o meu pós-doc sobre jornalismo slow, eu enfrentei algum preconceito, assim, sabe, do campo, do tipo, isso não é objeto de pesquisa, isso não é pesquisa científica. E hoje em dia, meu pós-doc eu terminei em 2020 para 21. Então, hoje, tão pouco tempo depois, mas uma pandemia foi, né, crucial, digamos assim, para mexer nas nossas percepções do que era importante ou não, na importância de falar de saúde mental, de falar de cuidado, de falar de bem-estar. Esses temas deixaram de ser temas considerados, vou falar uma palavra forte, mas chama-se assim, né, perfumaria. Isso daqui é perfumaria, isso não é importante, e é um dos temas mais importantes, né? Então, assim, quando eu dou entrevista por aí, é assim, é o slow como tendência de futuro, é o slow como tendência no mundo corporativo, é cuidar da saúde mental que vai virar regulamentação agora, vai virar lei, é o Brasil aprovando uma política nacional de cuidados. Então, de muito pouco tempo para cá, eu parei de ter que começar as minhas palestras justificando por que que isso é um tema importante. Porque eu já parto de um lugar que as pessoas entendem que isso é importante. Mas lá atrás, 2015, 16, quando eu comecei a falar disso, eu tinha que começar quase pedindo desculpa, assim, gente, não sou vagabunda, não sou preguiçosa, eu gosto de trabalhar, sabe? Eu sou nordestina, mas né, não é sobre estar numa rede. Eu tinha que desmistificar uma série de preconceitos, né? Então, o encontro com movimentos, ele veio biograficamente, mas ele se aprofundou na minha pesquisa e ele tem uma outra camada de aprofundamento quando eu falo, tá, mas no mundo isso virou uma coisa meio lifestyle e aqui no Brasil, se eu começar a falar desse jeito, vai gerar mais raiva e indignação, porque as pessoas não conseguem descansar. Se eu falar assim, acorda 5 minutos mais cedo para meditar, a pessoa vai mandar pastar, né? Vem aqui pagar meus boletos. Então, eu tive esses níveis, né, de mergulho, incursão, digamos assim, no movimento slow. Eu posso entender que e aqui nós vamos ter que um tempinho limitado porque o Zoom tá dando 7 minutos, mas eu Meu Deus, já poderia e nós nem tocava assim na super no nem que eu chegamos planejei. perto. Mas olha só, é, eu posso entender que o movimento slow no exterior seria mais como um estilo de vida. E a diferença desse movimento sem pressa no Brasil seria aí a inclusão das desigualdades sociais? Eu poderia dizer que essa é a principal diferença ou não? Eu acho que isso está super em disputa, Thalita. Na minha pesquisa atual, eu estou tentando mapear discurso de influenciadores de bem-estar, justamente por isso. Acho que tem uma disputa colocada, né? Tem gente ganhando muito dinheiro vendendo a ideia de que bem-estar é o seu próprio bem-estar e que você, se você tiver lá seus 5 minutos de manhã para meditar e fazer seu skincare, isso é bem-estar. A ideia de bem-estar que eu defendo está mais conectada ao bem viver, que é um pensamento é,
produzido pelos povos originários, pelos povos do sul global, e que diz: eu só posso ter bem-estar se ele for de todo mundo. Uhum. Eu individualmente estar bem não é bem-estar, é uma coisa hiperindividualizada, focada no indivíduo, e isso é uma ideia neoliberal de bem-estar, né? Então, Uhum. eu diria que está em disputa, eu diria que o meu esforço de pesquisa é esse, mas eu não diria que no exterior é assim, no Brasil é assado. É um movimento que eu tento fazer, tanto como liderança do movimento Slow aqui, como quanto pesquisadora que está trabalhando sobre esse tema. Mas é muito grande a avalanche de conteúdos que defendem a ideia de que a desaceleração é um processo individual, e que Uhum. você tem que cuidar da sua própria saúde mental, do seu próprio bem-estar e de se cuidar. O que eu defendo é, sim, se a gente não começar pelo indivíduo, a gente não começa, então temos que cuidar cada um de si, mas esse movimento só é possível para todos se a gente tiver soluções sistêmicas e políticas públicas. Então, isso é o jeitinho que Uhum. eu trabalho, né? Mas no exterior, esse movimento nasce dessa forma, e eu diria que quando a gente importa essa ideia, a gente importa desse jeitinho como tudo que é colonizado, né? A gente importa desse jeitinho colonial. Então, é, né, numa das coisas que eu estou escrevendo para colocar no mundo e muito em breve, espero, eu defendo essa ideia de que as tecnologias e a nossa ideia de progresso e a nossa ideia do que é desenvolvimento colonizam também o nosso tempo, não Uhum. só as nossas terras, né? Então, essa ideia de um tempo cronometrado, medido, que pode ser gerenciado, que serve ao trabalho, que serve à performance, que serve à produtividade o tempo todo. Não só quando a gente está produzindo para o trabalho, mas quando a gente está fazendo qualquer outra coisa. Então, sei lá, eu estou fazendo meu hobby, eu tenho que filmar, postar e monetizar. Eu estou na minha relação afetiva, amorosa, romântica, enfim, ou com os meus filhos, eu tenho que gerar alguma coisa com isso. Eu tenho que. Ah, é tempo de qualidade. Ah, você tem que ter pelo menos 3 horas por dia com seu filho. Meu Deus, sabe? Que cartilha é essa que o tempo todo a gente está performando, não só quando a gente está trabalhando, né? Então, essa ideia é uma ideia colonizada de tempo que incide sobre a nossa ideia de bem-estar. Porque aí, se você defende a ideia de que todo mundo tem as mesmas 24 horas e basta você querer que você se organiza, essa é uma ideia meritocrática de tempo, que é o que eu chamei de cronomeritocracia, né? Então, tudo isso para dizer, não é exatamente isso, mas é uma disputa que eu faço, né, como ativista e como pesquisadora sobre esses temas, né? Eu vou te perguntar mais sobre isso, sobre a cronomeritocracia no próximo. Vou chamar aqui de bloco, tá? Depois do intervalo. No próximo bloco eu vou ter que fechar aqui, então até o próximo bloco.